Oh, do lado lá das quadras, tem uma árvore de pitanga. Aí eu saí na revista, recentemente, eu comia pitanga lá, recentemente cortaram a árvore. Não, podaram e ela ficou bem alta, assim, não dava. Acho que nem dá mais fruta, porque podaram, ela ficou bem alta. Tá. Lembra que eu comentei que o Chicão falou que o Dr. Nico corria lá no Parque Ibirapuera com a camisa da Bad Boy? A mãe da minha filha, Denilda, sem eu mencionar, ela falou que conhece o Dr. Nico. Isso em 2011, 2012. Sem eu comentar, ela falou que conhecia. E quando eu comecei a contar, eu falei que simplesmente tinha um delegado que corria no Ibirapuera. Mas eu não mencionei, porque eu não lembrava, e além de tudo eu não tinha certeza que era o Dr. Nico. Aí, esse Chicão Capoeira falou que o Dr. Nico corria no Ibirapuera, aí a mãe da minha filha falou que conhece o Dr. Nico. Ela corre no bar da Chiquinha, corre no bar da Chiquinha, com a criança no colo, chama os caras armados para me agredir e não vejo minha filha desde 2012. O juiz aceita o laudo, o juiz e o promotor aceitam o laudo falso que ela comprou de esquizofrenia e eu não vejo minha filha desde 2012. O promotor é Heraldo Francis Rocha. O Francis fez a foto do Teatro Reinaldo Souza, que fez as fotos quando eu fui baleado, saindo no jornal. A minha irmã fez uma viagem para a França, está desaparecido desde 2008. O Renato está com 5 anos. O Renato de Souza fez as fotos. Aí depois a Globo mandou uma Valéria Maciel de Souza, que trabalhava na TV em Caio. E depois eu fui prestar a prova para a polícia militar, ela me pôs para fora da casa dela. Minha irmã está desaparecida. O Francis, que é cunhado e teatro do Renato de Souza, que fez as fotos. Isso aí quando eu fui baleado, que estão no jornal. Minha irmã fala francês, eu fiz uma viagem para a França, está desaparecida. Ana Paula, Ana Lúcia, duas. Ana Paula, Ana Lúcia, Ana Lúcia, mora na França, minha irmã fala francês. E fez uma viagem para a França em 2008 e desapareceu. 2007, 2008 desapareceu. Está entendendo? O promotor, antes de ser baleado, eu fui fazer um serviço lá pela prisão de Preto, eu fiz a segurança do dia do aniversário do presidente do SESC, eu fiquei lá no... Não lembro quem é. Não, presidente do SESC, não quem é. Presidente do SESC era não sei quem é. Eu fiquei lá na garagem, o Roberto, que era supervisor, Roberto e o Joe, mandaram eu ficar lá na garagem tomando conta. Era uma BMW não, um Mercedes preto. É um Mercedes preto ou cinza, não lembro. Só era um Mercedes. Eu fiquei tomando conta na garagem do Mercedes, do presidente do SESC, ali no SESC Pompeia, era aniversário do SESC. Aí eles falaram, não sai daí. Era para ficar na garagem. Quando ele chegou, até ele sair, até o horário que ele foi embora, eu fiquei na garagem. Eles falaram, não sai daí, fica aí. Você tá entendendo? Mataram, eu sei que parece que mataram um cara, mataram um cara lá na Sérvia, entre os anos de 90 e pouco, que era o período que esse delegado aí, Dr. Nico, corria do Parque Ibirapuera. Mataram um sérvio que também estava fazendo a segurança, ele estava fazendo a segurança de um político, e mataram esse cara. Lá na Sérvia. Você tem um vídeo na internet, o cara ele está fazendo a segurança do político lá lá na Sérvia, não sei o nome do cara. Está fazendo uma segurança, e é um Mercedes também.
carro preto. E é uma garagem também. E eu fiquei numa garagem. E entre os anos de 90 e pouco, 93, o Chicão Capoeira falou que ele era que ele era o Dr. Nico que fazia segurança, que era do Dr. Nico da TV. Ele, o Flávio Batista Oliveira, ele lembra o Hudson, não que é o Hudson, assim, mas lembra bastante o Hudson, como esse aqui, ó. Lembra bastante o Stallone. Agora esse aqui que é o João Bosco, não sei. Só do João Bosco. O Ryan Grace, última confusão que ele teve na empresa Homens de Preto, foi lá no Sirena, né? Minha irmã desaparecida, ela trabalhava, era enfermeira. Aqui na Unitec, eu só tenho 2001 a 2003. Depois fiquei em acompanhamento ambulatorial. Mas acabou em 2003? Porque, não, eu saí de internação em 2003, depois fiquei acompanhamento ambulatorial. Até quando? Você lembra? Não lembro. Acho que até uns... Eu fui lá esse tempo, a última passagem que eu tive lá, acho que foi 2010. Ou foi 2010? Não. Pode, mas que a última passagem, não sei se foi 2010, 2015. Não, porque a mulher olhou no sistema e falou assim, ó, a única passagem que você tem daqui, não sei se é 2010, 2015, não lembro. Aí minha irmã era enfermeira, que está desaparecida. A última conclusão que o Rai arrumou foi no Sirena. Ela é o quê? Enfermeira daquela home care, sabe? Que trabalha na ambulância. A última confusão que ele arrumou foi no Sirena, o Rai Andrei. E ela e minha irmã trabalha na ambulância, Sirene, sabe? Vai. Quando eu saí de internação, meu tio Juarez foi lá em casa, a primeira. Aí ele perguntou assim, ele perguntou pra mim o que estava acontecendo, né? Eu falei que tinha plano, tal. Né? Aí ele foi lá e perguntou assim, a última coisa que ele perguntou foi pra mim assim, se você acha que você iria pra PNB? Falei que estava gravando a fita, tal, que tinha feito, fazendo intercâmbio, tal, né? Aí ele falou assim, você acha que você iria para a NBA? Meu tio, aí levantou. Essa casa, em 2006, que eu tive que sair, foi vendida, depois que eu denunciei a novela da Rede Globo, essa casa que foi vendida, morava lá na frente, depois, eu saí depois da saída do quê? Dos Barbosa, que eram parentes do meu tio Juarez. Os Barbosas eram parentes eles eram parentes do meu tio Juarez, os Barbosas. Você tá entendendo? Aí eles mudaram, ficaram lá por 2 anos, mudaram. Aí depois que eles mudaram, a casa foi vendida. Aí venderam a casa, eu tive que sair, porque eu fiz a denúncia, aí vendeu. O Alex falou que ia derrubar tudo, ia voltar lá, ia derrubar tudo na casa. Tal. Aí vendeu. Aí eu tive, o Alex é outro irmão da minha mãe, que era ex-policial militar. Aí falou que ia derrubar tudo, aí voltei, aí venderam a casa, disse que foi um homem do sindicato que comprou. Aí vendo a casa, não, foi um cara do sindicato que comprou. Aí eu vendo a casa, eu tive que sair. Você tá entendendo? Aí meu primo, depois que eu também estava numa outra internação, que eu fiquei indo do hospital, indo e saindo, vindo e voltando, o Igor foi lá e perguntou, eu vim aqui para ver sua ferida. Ele queria, não, quero ver sua ferida. Eu tinha levado tiro. Aí ele foi lá para ver minha ferida. Aí depois da mudança desses Barbosas que eram parentes que chegaram depois de mim, ficaram 2 anos, que eram parentes da mulher do meu tio Juarez, venderam a casa que eu morava. E até agora, eu não tenho onde morar. Aí morei na casa da Conceição Rodrigues dos Santos. Não, Conceição Rodrigues.
roubaram, pegaram toda, foi oficial de justiça lá, por falta de pagamento, pegou minha TV, minha geladeira, meu fogão, meu videogame Xbox, sumiu. Não deu satisfação, ninguém sabe onde estão minhas coisas, sumiu, não deu satisfação, furtou tudo. Disse que não pegou, disse que chegou lá na casa não tinha nada, só tinha lixo lá dentro. Sumiu todas as minhas coisas. Ó, o Renê falou assim pra mim, o que acontece? Eu fiquei olhando, né? Pra ver do que o Paçoca fez. Ele fez igual o Gar. Ele fez igual o Adelso que morreu, filho da Ruth, irmão da Ruth e Raquel. Eu tava com o Paçoca dentro do ônibus, aí entrou um cara, voltando na casa do Dudu, Paçoca e o Sapão tava bêbado. Aí entrou um cara dentro do ônibus, olhou assim e e sentou na frente. Aí disseram assim, só porque é preto? Tá com medo só porque é preto? Levantaram. Aí começa a roubar o cara assim, ó. Faz assim, que ia dar um soco e começa a roubar o cara. Vamos tomar esse trouxa. Aí eu levanto e falo assim, não vai roubar o cara não, não vai roubar o cara não, não vai roubar o cara não. Aí o cara pega e desce na Faria Lima. Aí é o motorista do portão, ele pega e desce na Faria Lima. Aí o Paçoca, em 2001, faz a mesma coisa. Passa uma bichinha na frente dele, sério que era duas, mas eu lembro de uma. Passou na frente dele, aí o Paçoca faz que vai dar um soco e começa a roubar o cara. Aí volta, corre, por aqui, não sei o que, por aqui, entendeu? Dá um soco. Ano passado, como é o nome dele? O Renê chegou e falou assim, ó, você gosta de marcar, seu velho. Falou assim pra mim, você gosta de marcar, seu velho. Eu era o melhor marcador que tinha, que eles colocavam. Quer dizer, cada um, o melhor marcador que tinha no Ibirapuera. O Mamute me punha pra marcar. Ele pra catar rebote. Ele gostava de mim e falava que era reboteiro. Ele falou, ele é reboteiro. O Dibo é reboteiro. Me punha. Agora, o Mamute gostava, falava que era reboteiro, colocava pra pegar rebote. Você fez cirurgia na Unifesp também? É o Hospital São Paulo. É a Unifesp e a faculdade. Mas é tudo junto lá, né? Não, então. Unifesp é uma faculdade. É igual a USP tem o Hospital das Clínicas e tem a faculdade de Medicina. Aí o Mamute gostava de me pôr para marcar. Você fez cirurgia lá também? No Hospital São Paulo. Tá. Tudo lá. Aí o Mamute gostava de colocar para marcar. Esse endereço aqui, ó, se eu mandar para esse endereço, voltando para o de Barros... É lá mesmo. É lá mesmo? É lá que eu fiz. Que é administração, né? Você fez atendimento ambulatorial e cirúrgico. Isso. Aí o Mamute gostava de colocar para catar rebote, porque falava que eu era reboteiro. Aí o jacaré. Aí cada um gostava de colocar numa função. Você está entendendo? Eu esqueci, eu não lembro. Aí o outro, cada um gostava de me colocar na função. O Jimmy me colocava para marcar e para arremessar. Você está entendendo? O Jimmy colocava para marcar e para arremessar. Aí os outros não, os outros colocavam no ataque. Porque eu não era pivô. O treinamento que eu tinha era ala. O Gato me treinou para ala. Você está entendendo? Aí o Renê falou assim, você gosta de... Eu gostava de marcar, realmente, catar rebote, gostava de marcar. Aí o Renê falou assim, você gosta de marcar, seu velho, ano passado. Você está entendendo? Teve um dia, mais de 10 anos atrás, faz uns 10 anos atrás, eu cheguei no Ibirapuera e falei assim pro Renê, ô Renê, o que você vai me dar de presente? É meu aniversário hoje. Ele falou assim, uma manta bem encharcada de gasolina. Ele começou a fazer jiu-jitsu. Ele fazia jiu-jitsu, só que não era mais. Você vai mandar por aqui, tudo bem? Eu vou mandar por aqui. Não, tudo bem. Eu vou lá pegar. Você vai ensinar para mim? Você vai mandar. Renê começou a fazer jiu-jitsu. Renê, o Richard, que me colocou numa Ranger preta,
antes de ser baleado. O que acontece? Eu estava de folga, né? Trabalhando no Rio Preto, aí estava no Ibirapuera. Aí chegou o Richard e falou que tinha um moleque que jogava no infantil do Corinthians que ficou com a namorada dele. E ele queria ir lá para conversar com o moleque. O moleque tinha 12 anos. Idade da filha da Denil, da Amanda, na época. Aí falou assim, queria conversar com o moleque. Né? E não ia fazer nada. Ele só queria que a gente acompanhasse, para os caras não... Tinha muito cara lá, para os caras não bater nele. Né? Aí nós fomos. Aí ele passou na casa de um colega dele, que fazia jiu-jitsu com ele, era aluno dele, fazia jiu-jitsu com ele, e pegou esse moleque que tinha uma Ranger preta. O Totó, que é o cobra da Homens de Preto, tinha uma Ranger preta. Aí passou, nós fomos no colégio, nem lembro mais o nome do colégio. Aí chegou lá, ele conversando, ele mandou a gente ficar, fica aqui que eu vou lá. Aí ele parou longe, ele deu a volta, foi lá embaixo. E nós ficamos lá esperando. Aí ele voltou, correndo, e falou que deu um tapa na cara do moleque. Aí sobe na Ranger e traz, sobe na... Tipo, não, quando a gente chegou no colégio, ele falou, fica aí. Aí o GCM, tinha GCM, quando nós chegamos no colégio, chegou um GCM atrás e abordou a gente. Ele falou assim, o que vocês vieram fazer aqui? Uma viatura da GCM. Aí ele falou assim, aí eu não sei qual foi a explicação do Richard. O que vocês vieram fazer? Eu não sei qual foi a explicação. Aí a GCM, o GCM falou assim, a mulher, era uma mulher, a mulher. Chegou e falou assim, vocês... Era mulher ou era um homem? Tinha uma mulher e tinha um homem. Não, mas eles chegaram e disseram assim, vocês vieram... vocês vieram... Acho que o Richard falou que ele tinha uma namorada dele que estava lá, ele veio buscar a namorada dele. Só sei que o GCM falou assim, vocês vieram... vocês vieram, não sei o que, vocês vieram buscar alguém, ou vieram buscar alguém. O Richard, ele deu a explicação lá que foi lá. Aí ele falou pra gente que tinha ido conversar com o moleque, porque tinha ficado com a ex-namorada dele. O moleque jogava no infantil do Corinthians. Aí volta correndo e fala que deu um tapa na cara do moleque. Aí vem o primo, o padrinho do moleque, como é o nome? Aquele cara, um diplomata. E ele fazia assim ele fazia assim, chamava o cara. Vem, chamando o cara. Aí para num determinado local e ele para num determinado local e ele começa a conversar com o cara, a gente continua 4 postes, sei, umas 3 esquinas, uma na outra esquina, só olhando, ele mandava a gente ficar, não, fica aí. Aí começava a conversar com o cara. Aí depois fala que tá tudo resolvido. Aí depois decide comprar um revólver. Na mesma época que a Homens de Preto, a empresa que eu trabalhava, estava tirando o porte. Aí foi lá na casa do Mamute falar com um tal de Djalminha, que ele tinha estudado com o Djalminha. O Taiguara estudou com os donos da Fênix. Aí ele falou que estudou com o Djalminha. E o Paçoca, que é o Taiguara, que jogava no Espéria e foi na casa dos artistas do SBT, trabalhava e conhece os donos da Fênix. Mas não está falando que é fundo, não, tá? Tá aqui, ó. Eu tô de cabeça para baixo. Carlos, assina pra mim, por favor. É muito grande, cara. Eu vou mandar por aqui. Isso, pra seu nome aí. Pegar para o Hospital São Paulo. Eu vou pedir já todo esse... Desde 2001 até 2010, que a gente conversou aqui. Então, não sei se foi 2010 ou 2000. Não, acho que 2015 não pode ter sido. Não, vou pedir 2010. Não, 2015 a gente pede depois. Não, 2015 eu não, mas 2010 alguma coisa. Então, a empresa que eu trabalhava estava tirando porte.
Aí o Richard estava resolvido com o cara, voltou da esquina lá e falou que estava resolvido com o cara, decidiu comprar um revólver porque o cara era bandido. Aí marcou com tá aí na casa do como que é? Repete o telefone pra mim. 98250-3352. Aí marcou de ir na casa como é que é? Marcou de ir na casa do Djalminho. Aí ele falou assim, aí a empresa estava tirando porte de arma. Aí ele falou assim, ó Ricardo, como é que for o negócio, você pode pegar uma pra você também. Aí eu falei, Aí eu, né? Aí um dia tava no Ibirapuera, ele apareceu e falou assim, aí tava no Ibirapuera, aí tava o tal de, como que é? Pra mim. Tal de, parece que morreu, mataram ele, o chamado de, como que é? Mason. Ele tinha apelido de Mason e de... outro apelido eu não lembro, ele tinha apelido de Mason. E daquele cara que jogava no... Ai, caramba. Dennis Rodman, do cabelo amarelo, que jogava no bus. No bus. Aí ele tem apelido... Aí tá. Aí ele foi lá, fui eu, o Rodman, né? O Mason Rodman e o... Então, um cara que ia no bar, que a Paula, ex-mulher do Big, trabalhava. Essa Paula conhecia o Turcão do Boy. Uma vez eu estava... Vamos focar aqui. Não, mas tem a ver. Vamos focar aqui. O nosso atendimento vai ficar por aqui hoje. Eu marquei para você voltar aqui nessa data, dia 26 do 2. Ano que vem só. Eu vou mandar isso aqui, via judicial aqui. A secretaria vai mandar para eles, pedindo o seu prontuário. Até essa data aqui, acredito que vai estar aqui com a gente. Você vai voltar e eu vou te entregar esse prontuário. Tá bom? Você volta aqui comigo nessa data aqui. Tá bom? Tudo bem. Eu pedi para você guardar isso, guardar isso aqui, não amassar, não molhar. Tá? É rapidinho. Aí ela trabalhava com o Turcão do Boy. Eu conheci, uma vez eu vi esse Turcão do Boy porque eu estava trabalhando em Barreto, na Red, Jaguariúna, os caras apontaram aquele ali é o Turcão. Aí ele tava bêbado e, tipo, não falei com ele e tal, mas eu vi ele, é o Turcão. O Cobra falou que o Turcão, ele usa viatura do Boy, da Polícia Civil, roupa da Polícia Civil, eles eram... Não era, ele era Polícia Civil, mano. Eles eram policiais civis, do Boy. Aí ele falou assim, aquele lá é o Turcão. Aí ele tava bêbado e tal, ele falou assim, não pode... Eu não lembro se ele tava de fardo, né, mas ele tava bêbado e tal, e ele não fala com você quando ele tá bêbado. Não sei se ele estava trabalhando, não sei o que ele estava, mas acho que ele não estava trabalhando, ele estava de folga. Mas ele estava lá. Aí o Richard falou assim, conforme for, você pode pegar uma arma para você também. Aí eu falei com o Rambo. Aí o Rambo falou com o Joe. Aí o Joe falou, não, você é louco. Esse aqui é o Flávio Batista Oliveira. Olhando agora, sabe quem que ele é? É o Hudson, que eu morava ali na rua Condirajá ali, que era apartamento Toninho. Hudson, ele era um morador lá da Condirajá. Aí o que acontece? O Hudson não, como é o nome dele? O dono, o proprietário Antônio Ítalo Bruzzi Espina de Alessandro, ele deixou o Rodrigo Tenca Pellegrini fazer uma ligação irregular de energia. Aí chegou, veio a Eletropaulo e cobrou a multa. Ele foi, pagou a multa. Não, aí ele foi, cobrou, o Rodrigo foi e pagou a parte dele, mas o proprietário deixou ele fazer a ligação. Ele foi e pagou a parte dele. Aí ele cobrou de mim, aí eu não tinha dinheiro para pagar, né? Tipo assim, não, ele deixou o cara fazer a ligação regular no corredor, aí veio a multa da Eletropaulo. Não, aí o Rodrigo foi e pagou, aí o Toninho começou a ameaçar de que ia entrar com a ação, né? Com a ação, não sei, que ia tomar providência. Aí ele
o Rodrigo foi e pagou a parte dele. Depois que o Rodrigo falou que o Toninho ia tomar providência. Aí o Rodrigo foi e pagou a parte dele. Aí eu não paguei. Ia pagar, mas ele estava sem dinheiro, aí eu não paguei. Aí ele foi lá na delegacia, pagou R$ 1.200 na delegacia no 16 de defesa da Vila Mariana, foi com um advogado, e para fazer um furto de energia, para cobrar um crédito de R$ 40 e pouco, 40 reais, para cobrar um crédito de R$ 40. Pagou 1.200 com furto de energia. Aí eu fui baleado. 2 meses depois, acho que eu fui baleado. Aí fui baleado no Parque do Ibirapuera, aí jogaram um revólver. Se eu morresse, eu já tinha antecedente, porque eu fui indiciado por furto, eu já tinha passagem por furto. É o Hudson que morava comigo. Tá lá, eu fotografia. No Código de Processo Penal, no Código de Processo, não sei se é penal ou civil, não lembro, mas escrito assim, que o promotor pode arbitrar o quanto da indenização a ser paga quando a vítima for pobre. Mas por que ele não fez isso? Eu não cheguei nessa parte, não vi não. Você nunca viu no código? Não, eu não vi no processo? Não está no processo, está no código de processo. Quando não tem o valor da causa, por exemplo, você está com uma causa lá, não tem um valor, o juiz pode arbitrar, então eu vou dar o valor de 10 mil para essa causa. Não, no penal. Não, no penal tá que, tipo, no fim do processo, no Código de Processo Penal, acho que é penal mesmo. Deve ser. Porque no fim do processo, como esse que encerrou, né, na época, que a 2008, né? 7, 8. Então, que encerrou, que o promotor pode arbitrar o quanto da indenização que deve ser paga para a vítima, no caso eu, que o GCM baleou, quando ele é pobre. Eu sou rico, eu sou pobre. Mas por que ele não fez isso? Não Quem sei. é o seu advogado, né? Não, corre sozinho, né? Porque... Não, é justiça pública, né? Que atua. O advogado já vai representar você lá na hora. Não precisa. Você não teve nenhum de advogado? Não. Só foi promotor, juiz. E ele não procurou o valor da causa? Não. Não? Não. Não colocou. É diferente, civil do penal, é diferente, né? Então, é que eu não lembro qual código do processo eu li. Provavelmente de penal, porque correu na vara criminal. Eu não lembro qual código de processo A gente eu tá li. no fórum, não, deve ser filho. Penal eu consigo pouco. Então, o Leandrinho, mano, era um moleque que chegava lá no Ibirapuera, ele jogava no infantil do Palmeiras, as bermudas nem serviam nele, mano. Era pequeno, as bermudas nem serviam nele. Era um moleque que jogava lá. E eu treinava, mano. O gato estava me preparando para ser jogador, mano. Eu treinava no Centro Olímpico. Aí os caras me levou lá pro Espéria para ser ala. Não, para ser pivô. Não podia bater bola, nada, era pivô. O Alex, que não gostava de mim, era para ser pivô. Hoje o Alex joga no Círculo Militar e ele que levou o Evandro também, ele que levou também o Evandro pro Espéria, lá onde mataram o Leandro Romano, o nome do cara é Leandro Romano, ele que levou o Evandro, que também não gostava de mim, é técnico do Círculo Militar, da categoria de base lá. Ele é técnico lá do Círculo Militar, da categoria de base. Um joga, o outro é técnico lá. Cara, aí mandaram o Leandrinho e mataram o Leandro Romano. Não, porque a gente que não... Beleza, eu vou guardar o seu. Tem gente que fala que não foi ele que mataram, velho. Trocaram coisa. Que tipo,
Ou trocaram quando ele nasceu, Ou depois morreu. ou mataram, trocaram o corpo depois que morreu, É que eu estava comentando em cima, né? Aí, a empresa onde eu estava trabalhando de segurança, a Homens de Preto, estava tirando porte de arma. Aí o Rich falou assim, conforme for, você pode pegar uma arma para você também, Ricardo. Aí eu falei com o Rambo, que trabalhava na empresa, era segurança. O Rambo falou assim, o Rambo também estava tirando, ele também estava querendo pegar uma arma. O André Ricardo também ia comprar uma arma. Aí ele falou assim, conforme for, aí eu falei com o Rambo falou assim, vou falar com o Joe. Aí falou, tem registro? Aí eu falei, esse aqui não. Aí o Rambo falou assim, não, o Joe não vai deixar não. Vou falar com o Joe. Aí o Joe chegou, falou com o Joe, eu perguntei pro Joe, o Joe falou assim, você é louco, não pode. Mas os policiais, tudo, eles tinham 2 armas. 2, 3 armas. O Packer tinha 2 armas. O Igor tinha 2 armas. O Packer tinha até uma 12 que ele ficava lá na frente da casa noturna trabalhando. Pra mim podia, eu achava que polícia podia. Aí ele não deixou. Naquele dia, o Richard não pegou arma nenhuma. O Djalminha ficou de arrumar uma arma pro Richard, porque ele queria se proteger, porque o cara que ele bateu, o cara era gerente da favela da Mauro. Aí ele queria proteger, aí ele queria só proteger. Aí terminou nisso. Aí o Richard não pegou nada. O cara que estava no carro com a gente, ele conhecia o Turcão, e o Turcão trabalhava o Turcão ia na casa noturna, no bar onde a Paula, que era casada com o Big, que o Big estava na Ranger, quando o Richard me colocou na Ranger, uma Ranger preta, o Totote da empresa tinha uma Ranger preta, o Big estava junto no dia, que a namorada do Richard ficou com o cara, um moleque que era infantil do Corinthians, 12 anos, a idade da filha da Amanda, da Amanda, filha da Denilda. Aí o Big estava junto. Aí o Richard não pegou arma nenhuma, ele conversou com esse cara aí lá na casa do Mamute, mas não pegou arma nenhuma. E ele falou que só queria se proteger. Mas naquele dia não levou nada. Tá entendendo? Aí depois, em 25 de outubro de 2001, eu fui baleado no Parque do Ibirapuera. Flávio Batista Oliveira. Era a segurança da Fênix, aí o Leandrinho Barbosa foi jogar no Phoenix Suns. Antes tinham matado o Leandro Romano do Espera, e jogaram o corpo dele lá em Itapevi, eu morava em Itapevi. Mas na época eu morava em Mauá com meu pai. Aí eu saí do hospital em 2003, o Leandro Barbosa mataram o Leandro Romano, o Leandro Barbosa assinou contrato com o Phoenix Suns, eu era segurança da Fênix pela Homens de Preto no Guarujá. Uma ocasião que nós fomos para uma casa chamada La Movida, lá em Marizias, o Joe, nesse negócio de pegar a arma, de comprar arma, o Beto me apresentou um policial civil que ia arrumar uma arma para ele, uma HK. Aí ele ainda falou assim, sabe aquela HK da música do Racionais? Ele vai me arrumar uma HK. Aí quando nós chegamos lá em Marizias, ele estava com essa HK, e foi o policial, ele me apresentou o policial civil, me cumprimentou tudo, com viaturas, os caras tinham viatura tudo lá, do GOI, da Polícia Civil. Aí ele me apresentou esse cara e falou que esse aí é o policial, não falou na frente, falou assim, esse policial vai me arrumar uma HK. Aí em cima da mesa, pois não, não, estou conversando com essa senhora aqui, eu fui explicando, né, que eu fui atendido lá em cima, e como é que se diz? O meu Ricardo. Oi, Ricardo. Eu sou usuário da defensoria. Eu conheço o que eu posso fazer? Não, eu estou explicando para ela um fato aqui, entendeu? Então, Ricardo, vamos ver se eu posso te ajudar. Não, é aqui mesmo, é bem sucinto. Eu estou bem sucinto. Eu só um instante, não, peraí, não, só terminar. Pode, mas só terminar de concluir. Aí o que acontece? Aí lá em Marizias tinha uma arma, o Beto estava com uma arma em cima da cama. Aí tinha uma arma do Joe e uma arma do Wilton. A arma do Joe e a arma do Beto. Aí o Beto falou assim, essa aqui é a HK da música dos Racionais. Antes ele tinha apresentado para esse cara. E parece que uma ocasião, esse Turcão foi lá
na empresa Homens de Preto, num dia, mas eu não lembro de ter falado com ele. Aí ele foi nessa empresa Homens de Preto uma vez, aí tinha uma viatura do GOI na frente. E esse turcão, ele ia nas casas, uma vez ele foi na casa noturna, pera aí, amigo, o Raia, amigão, o Raia, ele ia nas casas noturnas onde a Homem de Preto estava trabalhando, e bagunçava nas casas noturnas. E um dia no almoço, lá na empresa Homem de Preto, eu vou no quinto andar falar com o Lucas. Um dia no almoço na empresa Homem de Preto, o Chan falou que o Ryan, ele treinava os caras do GOI, parece que não treinava os caras do Garra, do Jiu-Jitsu, e também com uma ocasião ele falou assim que foi o Ryan que metralhou a casa do Macaco, outro cara do Jiu-Jitsu. Você tá entendendo? Ele falou que foi o Ryan que metralhou a casa do Macaco lá, que era do Jiu-Jitsu, que era rival dele. Tá entendendo? Eu falei na minha água. Aí depois eu fui baleado e mandaram o Leandro Barbosa pro Phoenix Suns. Assinou um contrato de 36 milhões, casou com a atriz da Globo. Aí depois inventaram uma prova para PM, né? O estagiário do TRT, inventaram uma prova para PM e ficavam cobrando de mim. Né? Aí ficavam falando que eu tinha conta e atraso, tal, cheguei até a vender meu carro. Aí a Thaís me colocou para fora da casa, porque tinha feito a novela Paraíso Tropical lá, Ana Paula, Ana Lúcia. A Ana Paula é irmã da Thaís que mora na França, minha irmã era desaparecida, fez uma viagem. Minha irmã desaparecida fez uma viagem para a França, fala francês desde a adolescência. Ela fez uma. Aí o Francis estava no carro, então o Francis estava do Fernando, do Renato de Souza fez as fotos. Minha irmã fez uma viagem para a França e desapareceu. Está desaparecido até hoje, entre 2008 e 2009. Aí o Renato de Souza, aí depois mandou a Valéria Marcial de Souza da TV Sky. Né? Aí me pôs para fora da casa dela porque eu não fui prestar a prova para polícia militar. Aí depois disso aí estava, aí agora a Denilda Rodrigues dos Santos. É a Bernadette lá do Ministério Público. Correu no bar da Chiquinha, mandou uns caras armados me agredir e colocou para fora da casa dela. Conheci o Dr. Nico, que corria entre 92 e 93 no Parque do Ibirapuera. E mandou uns caras armados me agredir e até hoje. Aí o Heraldo Francis Rocha não deixa ver minha filha junto com o Takashi, quebrou meu carro. Tadashi quebrou meu carro. O Takashi, o Heraldo Francis Rocha. O Francis estava com o Renato de Souza no hospital quando fez a foto. Aí ele assinou o contrato com o Boticário. Na época que mataram o Romano, eu morava em Mauá, aqui em São Paulo. O Boticário não é lá no Rio? Não tem um Boticário lá no Rio? Acho que alguma coisa de parte do Boticário. Não é lá no Rio? Eu morava em Mauá. Aí jogaram o corpo dele em Itapevi. Aí ela comprou um laudo de esquizofrenia, colocou no processo como se eu fosse louco. E o juiz aceita o laudo falso, mas não o laudo do médico mesmo que eu tomava remédio para depressão, não esquizofrenia. Depressão é uma coisa, esquizofrenia é outra bem diferente. Bem diferente do que depressão.